mais uma vez na Massa FM. Vereador, mais uma vez seja bem-vindo. Muito obrigado, Ginês. Muito obrigado a toda a equipe da Massa. Sempre sou muito bem-vindo aqui no estúdio. Muito obrigado mesmo pelo espaço e bom dia a todos os ouvintes da Massa FM. Vamos lá. Por que levantar esse debate? Bom, como você disse, nós temos mais de 10 mil servidores. E esses servidores, muitos deles atuam diretamente com a nossa população, prestando serviço, seja na saúde, na educação ou nos outros órgãos da Prefeitura Municipal. Quando o usuário, o cidadão chega num órgão municipal, ele quer ser bem atendido, Todos nós queremos ser bem atendidos. Então, esse servidor, ele tem deveres, seja ele efetivo, que fez um concurso, ou então temporário, ou até mesmo terceirizado, um servidor contratado. O usuário, o cidadão, ele quer ser bem atendido, o servidor tem deveres, mas o servidor também tem direitos. E debater o assédio dentro do ambiente do serviço público significa a gente debater, então, a qualidade do serviço público, que é como esse servidor vai ter condições de dar um bom atendimento para a população. Veja, para ficar talvez melhor exemplificado, todos nós que trabalhamos, sejamos assalariados ou então microempreendedores, enfim, pequenos empresários, nós temos colegas de trabalho, nós temos um ambiente numa empresa, enfim, no serviço público a mesma coisa. Mas existem as relações interpessoais. É nessas relações que às vezes acontecem práticas não muito saudáveis. E aí você tem o assédio. O assédio que pode ser moral, Então uma humilhação, uma pessoa que fala mais alto que a outra, no ambiente de trabalho, que grita, que exige, que pressiona, e pode ir para outros tipos de assédio também. Às vezes uma importunação sexual, um assédio sexual. Ninguém merece, então, ser tratado sem dignidade no ambiente de trabalho. Esse é o pressuposto. Para qualquer pessoa que nos ouve hoje. Todos nós merecemos, no ambiente de trabalho, ter um ambiente sadio, ser tratado com respeito, com dignidade. Quando a gente fala do serviço público, o serviço público tem regras próprias, certo? Então a gente está debatendo esse tema para entender se hoje, em Dourados, existem mecanismos para combater, para diminuir a prática do assédio dentro dos órgãos, que no final das contas, e é a minha tese, o que eu acredito, impacta diretamente na qualidade do serviço público, inclusive nos cofres do serviço público, no nosso dinheiro, que é o dinheiro do contribuinte. Quer ver um exemplo? O servidor, ele passa por uma situação de assédio, Pode ser pelo seu chefe, pode ser por um colega, e aí podem ser várias coisas, pode ser uma piada, como eu já disse, pode ser um xingamento, pode ser falar mais alto, pode ser pressionar de forma desmedida, enfim, e esse servidor vai adoecendo. Ele entra numa situação de adoecimento mental, ele pode ter uma instabilidade emocional, enfim, ele procura um médico, ele é afastado. Um servidor afastado gera a necessidade de você contratar um outro servidor. Isso gera um ônus para o cofre público. Então, para que as pessoas entendam a pertinência do tema, nós estamos falando então de qualidade desse atendimento que vai chegar lá na ponta. Nós estamos falando também de como você gere os recursos públicos. Às vezes para resolver a situação, o servidor é removido do setor. Ele sai de um setor e vai para o outro. Transfere. Essa não é a forma melhor de resolver. E isso vai impactar também na qualidade do serviço que vai chegar até a população. Então, para tentar aqui exemplificar de forma muito simples como isso impacta na nossa vida. Então, nós não estamos falando apenas desses 10 mil servidores, que já é um número muito grande. É maior que muitas cidades aqui da nossa região. Exatamente, essas pessoas têm famílias, enfim, e tudo mais, mas também para como isso vai acabar impactando em quem precisa, da saúde no dia a dia, da escola, da assistência social, entre outros. Vereador, o senhor citou aí a questão, que um dos focos é diminuir o assédio. Isso. Quando você fala que vai diminuir o assédio, é porque a gente parte do pressuposto que o assédio exista e é uma realidade e acontece com frequência. Perfeito. Lá na Câmara, você acaba recebendo muitas reclamações ou denúncias dessa prática de forma cotidiana? Sim, muitas vezes desde o início do meu mandato. E essa é a motivação, inclusive, da audiência. A audiência, ela chega dos relatos de assédio ocorridos dentro dos órgãos municipais. Tem algum exemplo que chama a atenção? Tem alguns exemplos que chamam a atenção. E aí, nós estamos fazendo, inclusive, um formulário para receber denúncias. O formulário faz parte da audiência. Ele está disponível nas minhas redes sociais. As pessoas podem entrar, deixar o seu relato. Tem algumas perguntas. Se já sofreu assédio, que tipo de assédio foi, se fez a denúncia, se não
não fez, se não fez, por que não fez, enfim. E aí alguns desses relatos falam sobre remoções. Então a pessoa sofreu um caso de assédio dentro do serviço, dentro do órgão, porque a chefia, enfim, lidava de uma forma indigna, né? Maltratava ou falava mais alto com essa pessoa, e quando ela foi reportar, ela simplesmente foi removida. Esse é um caso que acontece muito e que nós ouvimos muito também dos próprios sindicatos, do Sindicato da Educação, por exemplo, que já nos relatou isso. Às vezes o sindicato da categoria ele é acionado para intermediar. O trabalhador vai lá, procura o sindicato, procura o apoio jurídico, o sindicato entra em contato, a secretaria responsável toma a medida de tirar de um órgão e mandar para o outro. Isso é uma situação muito corriqueira. Aí o que acontece? Nos relatos que chegaram para mim, Ginês, o que é grave é que as pessoas dizem que elas ou não se sentiram seguras para denunciar, ou não sabem onde denunciar, ou então nenhuma providência foi tomada. Isso para nós acende um alerta, e aí é meu papel como legislador não me omitir. Isso significa que ou a legislação existente não é suficiente para dar conta deste problema, ou ela não está sendo eficaz, ela não está sendo colocada em prática. Talvez haja mecanismos, mas eles não tá surtindo o efeito desejado. Exatamente. E aí nós temos relatos de adoecimento em que as pessoas chegaram a um nível de depressão em que elas tiveram ideações suicidas. E isso é muito grave, isso é muito sensível. Quem recebe uma denúncia de assédio precisa ter um ouvido, uma escuta qualificada. Então a gente está falando de ter, por exemplo, um órgão dentro do Poder Público Municipal que tenha profissionais capacitados para ouvir essa denúncia e dar o devido encaminhamento, fazer a apuração, coletar provas, dar o direito do denunciado também se defender. É tudo muito sério e muito delicado. A gente está falando de casos individuais, mas a gente está falando de vidas. A gente está falando dessa pessoa que vai adoecer, enfim, que vai entrar num ciclo, né, de perturbação, de instabilidade emocional e que precisa ter o devido atendimento. Na fase de preparação da audiência, minha equipe fez uma pesquisa da legislação, ainda estamos fazendo. Nós temos uma legislação municipal do ano de 2005 que fala sobre o combate ao assédio, e nós temos também o Código de Ética do Servidor Público Municipal de Dourados, que estabelece alguns procedimentos. Tanto essa legislação de 2005, já fazem 20 anos, os dispositivos que ela prevê, nenhum deles a gente consegue identificar hoje no Serviço Público Municipal de Dourados. Então ela prevê campanhas, ela prevê placas de informação de onde a pessoa pode denunciar, isso não existe. Ela prevê formação continuada dos servidores sobre o tema, também não acontece. E no caso do Código de Ética, o Código de Ética prevê a criação de comissões de ética em cada órgão. Também não existe nenhuma comissão criada. Possivelmente nesses dois instrumentos que existem, cabe atualizações. Cabe atualizações, mas também cabe pelo menos a efetivação. E hoje existem as ouvidorias, né? Nós temos a ouvidoria da Prefeitura, a ouvidoria do SUS, a ouvidoria da FunSaúde e também a ouvidoria da própria Câmara Municipal. Porque nesse debate também se inclui os servidores da Câmara, tá? É bom deixar colocado que nós estamos falando de todo... Servidor municipal. Exatamente, no geral. As ouvidorias, elas poderiam servir a este propósito, porque a ouvidoria, ela serve para o usuário, que é o cidadão, fazer a sua reclamação. Mas ela também poderia servir ao propósito de apurar denúncias internas. Hoje a gente sabe que as denúncias até chegam, mas pela nossa avaliação de como funciona atualmente esse sistema, as ouvidorias não conseguem dar os devidos encaminhamentos para os processos internos. E aí a gente tem alguns bons exemplos, por exemplo, na esfera federal, as ouvidorias funcionam muito bem e a gente vai contar amanhã na audiência com 2 palestras, pelo menos, uma inclusive da corregedora da UFGD, que trabalha com esse tema e que vai apresentar para nós a caracterização do assédio, porque uma coisa é assédio institucional que acontece dentro do serviço público, outra coisa é o assédio que acontece fora, outra coisa é o desacato que o servidor pode sofrer, outra coisa também é o mau servidor que
trata mal o usuário. Então a gente precisa saber do que nós estamos falando, porque são muitas coisas que se conectam, né? Então nós vamos ter essa palestra da corregedora, a doutora Thaisa, e também do advogado, doutor Bruno Rumiato, que vai falar sobre a legislação que se aplica. E aí depois o espaço da audiência é aberto para as pessoas, os servidores, o público, as organizações interessadas usem a palavra para trazer seus relatos e suas posições. Vamos lá então, a audiência pública será aberta ao público, né? E como disse o vereador, vários convidados especiais para tratar do assunto, delimitar o assunto e esclarecer toda essa temática importante. E eu quero reforçar. Então, amanhã, quarta-feira, a partir das 6h30 da tarde, sai do trabalho, dá um pulo lá na Câmara, se informa, participa, um assunto bastante importante. E eu conversei com o vereador Franklin Schmaltz, do PT, que é o idealizador dessa audiência pública com o tema Combate ao Assédio no Serviço Público Municipal de Dourados. Vereador, obrigado pela sua participação. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado a toda a equipe. E uma última mensagem, tanto para os usuários que usam o SUS, que usam a educação, que usam os serviços públicos, quanto para os servidores, é que reportem as denúncias, seja quais forem. É muito importante fazer o registro, seja na ouvidoria, seja nos outros canais de direito, que a partir do registro de uma denúncia, você provoca a autoridade a tomar uma medida, e isso é muito importante em qualquer caso, seja mau atendimento, seja assédio, seja desacato. Muito obrigada pelo espaço e amanhã a gente espera todo mundo na audiência. Sucesso, obrigado. E a gente vai finalizando mais um microfone aberto desta terça-feira para você que está em casa, né? Vai passar amanhã em casa trabalhando, um ótimo dia. Para você que já está no trabalho, para você que está no trânsito, continue ligado na Massa. E daqui a pouquinho está chegando o Ivan Martin com Manhã da Massa. Tchau e até amanhã.